Agora, olha aqui quem está aqui, ó. Olha aí. Vitor Costa, ó, comprometido. O Vitor ficou de olho na partida da seleção e trouxe aqui as observações para a gente falar dessa vitória do Brasil. Mais do que isso, a classificação para a Copa do Mundo. O Brasil se mantém como única seleção a participar de todas as edições do Mundial. Todas as Copas do Mundo o Brasil participou. Né? E se tiver que quebrar essa regra, vai ser daqui a 5 anos, da outra Copa. Porque essa aqui a gente já está na Copa. Vitor, boa tarde. Seja bem-vindo. Tá bonzinho? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Tá mais aliviado? Por a classificação? E mais ainda, não só pela classificação, que obviamente é muito importante, mas porque a gente viu a evolução. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa valorizar de fato, é ter visto de fato a evolução desse time da seleção brasileira, que a gente estava numa época, Douglas, que era preocupante, porque assim, a gente estava vivendo o pior momento da seleção brasileira na história. Eu acho que na história. Porque assim, a gente passou de um treinador para o outro muito rápido, a seleção brasileira não era comum esse tipo de coisa, e mesmo nesse sentido dessas trocas muito rápidas aí de treinadores, não tinham uma melhora, né? Desde que a gente saiu do Tite na Copa do Mundo, passou para ser comandado ali pelo Ramon Menezes interinamente, entrou o Fernando Diniz, depois passamos para o Dorival Júnior e a linha era sempre decrescente, né? Era sempre um futebol pior a ser apresentado. Você teve ali, vamos lá, estou dando aqui o que eu consegui lembrar, mas Vitor, que milita muito na área de esporte também, pode corrigir se estiver errado. O Ramon Menezes foi só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Não teve nada que se aproveitasse do Ramon Menezes. Fernando Diniz, aquele jogo com a Bolívia, aquela goleada. Exatamente. Todo mundo olha, aí Exato. Acabou, né? E o Dorival, os dois, Fernando Diniz e Dorival, arrebentaram nas estreias. Nas estreias. E o Dorival ainda foi assim, um engano maior, né? Porque foi Inglaterra e Espanha. Venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha. O Brasil foi roubado na Espanha, né? Exatamente. Foi roubado, era para ter 2 vitórias. Mas depois dali, Vitor, acabou também. Quer dizer, acho que aquele primeiro momento é muito comum nos times brasileiros, que trocam muito de treinadores. Primeiro momento ali. Sempre o primeiro momento você sempre coloca na conta dessa troca. Eu não sei o que os jogadores pensam, se está naquele momento de mostrar para o treinador alguma coisa diferente, ou se os próprios jogadores se empolgam um pouco, né? Eles dão aquela... Não, pode ser que com esse treinador as coisas sejam diferentes. E aí eles dão um gás a mais. Só que quando eles veem que o trabalho que está sendo feito não é bom... Vai continuar o mesmo... Aí... Jogador é um dos profissionais assim, que mais depende da empolgação. Eles precisam ver que aquilo vai o empolgar. É incrível, Vitor, porque muita gente imagina assim... poxa, mas um jogador desse que está... Por exemplo, o Vinícius Júnior no Real Madrid, agora com o Xabi Alonso, precisa de orientação? Precisa. Está provado que precisa. Com certeza. O cargo do treinador, ele não é um cargo ali só para dizer que existe um treinador. De fato é necessário, de fato é aquela conversa antes dos jogos, aquele momento nos próprios treinos em que ele faz uma conversa ali um pouco mais individual, não só aqueles ensinamentos coletivos, mas as conversas individuais, mostrando qual a ideia que tem para aquele jogador, é fundamental. E uma das grandes valências do Ancelotti que a gente sempre destaca é justamente essa, de ele entender o que o jogador quer escutar, o que o jogador precisa escutar naquele momento, para que ele consiga responder melhor dentro de campo. Acho que esse é um ponto principal e que, inclusive, acho que foi mostrado ontem. Por quê? A seleção ontem já mostrou um pouco mais da cara que eu acredito que o Ancelotti queira que ela tenha. Diferente do primeiro jogo, achei o primeiro jogo ainda algo muito... vamos ver no que vai dar, até porque, como a gente destacou, foi apenas um treino, então vamos... E assim, Vitor, o que a gente destacou na outra conversa 15 jogos, 16 gols. Isso, sofridos, né? Mais de um gol pro jogo, o que é que o Ancelotti fez? Não, já seria normal começar pela defesa. O que ele fez? Não, peraí, vou fechar a casinha. Fecha a casa. Vamos partir, o trabalho vai partir... do princípio de não tomar gols. Exatamente. E foi o que aconteceu contra o Equador. E detalhe, hein? Detalhe, de novo, o Equador vive um momento melhor do que o nosso. Fechou a casinha, tem bons atacantes,
jogava em Guayaquil, e a gente criticava que faltou criatividade no meio campo e eficiência do ataque. Obviamente que quando você não tem um meio campo que funciona, o ataque é estrangulado, é óbvio. Mas nem o Vinícius Júnior foi melhor, soltou mais. Agora, nesse jogo contra o Paraguai, então é uma questão interessante. Porque o Tite, que foi o melhor treinador, claro, antes do Ancelotti, o Tite organizou a seleção, mas quando enfrentava uma seleção com ferrolho, ou seja, seleção com 2 linhas de 4, ou até uma linha de 5 e uma de 4, né, tinha dificuldade, ficava ali tocando e tinha dificuldade. Ontem nós tínhamos um Paraguai totalmente fechado, totalmente fechado, com 2 linhas de 4, às vezes com uma linha de 5 atrás, e o Brasil conseguiu várias vezes penetrar nessa linha de ataque. Ou seja, a defesa se manteve boa, o meio campo funcionou mais, na frente, troca de posições dos atacantes. Quer dizer, o Brasil está se aproximando muito. Aí é que está, Vitor, que é que eu imagino. O DNA brasileiro. Gente, pelo amor de Deus, acabar com essa besteira. Vamos... Olha, você vê que essa história de DNA brasileiro, o Brasil vai ficar jogando só na América do Sul. Sim. Acabar com isso. Hoje não tem DNA espanhol, não tem DNA português. Hoje o futebol é universal, é um padrão de jogo. Então, o Brasil, que eu imagino aí, que está acontecendo, o Brasil está começando a se aproximar do futebol moderno. É isso. Né, do futebol moderno. E aí, quando fala essa linguagem, Vitor, esses jogadores que jogam futebol moderno entendem bem. E eu acho que essas digitais que o Ancelotti começou a colocar ontem, elas refletem justamente essa questão do futebol moderno, a questão de não querer se prender a um estilo de jogo do futebol brasileiro de anos atrás, porque foi pentacampeão do mundo. Por exemplo, Douglas, ontem a gente terminou o jogo com 4 zagueiros. Eram os 2 zagueiros principais, os 2 laterais também eram zagueiros. Isso. Porque com a entrada do Beraldo. Beraldo na esquerda e o Danilo, que já é zagueiro, estava jogando na lateral direita. E o que isso significa? Que os outros jogadores vão ter muito mais liberdade, que é justamente o que o Ancelotti fez tantas vezes no Real Madrid e que deu tão certo. Colocando o Éder Militão para jogar na lateral direita. Colocar os 4 na zaga, Vitor, não quer dizer que o Ancelotti trancou a casinha, não. Claro que não, porque acaba liberando... No outro esquema tático, ele liberou mais os homens da frente. Exatamente. Quando você vê, por exemplo, esquema táticos assim, mais normais, que você vê 2 laterais, até 2 laterais bem ofensivos, mas você tem 2 laterais que defendem bastante. E aí você acaba trocando apenas o meio-campista pelo lateral, porque acaba sendo a mesma quantidade de defensores, entre aspas. Ontem terminou o jogo com 4 zagueiros, mas com jogadores mais avançados que tinham total liberdade. Claro que no final do jogo de ontem o time já estava um pouco mais desligado em campo, digamos assim. Inclusive, o primeiro tempo foi muito melhor do que o segundo tempo, também muito por causa dessa questão física. Mas o primeiro tempo ele mostrou justamente isso. A gente começou um jogo com Martinelli, com Rafinha, com Matheus Cunha e com Vinícius Júnior, e os 4 não pararam em campo. Não pararam, o tempo todo correndo e se mudando de posição. Você falando dessa formação, era um 4-2-4. 4-2-4. Com 2 homens no meio campo. Por exemplo, essa formação, o Ancelotti, por melhor que a seleção tenha jogado, e ele tenha, por exemplo, daqui a 8, 9 meses, a seleção está muito melhor, jogando azeitada, está tudo bem, ele jamais vai usar um esquema desse contra a Argentina. Não. Foi o esquema do Dorival, o 4-2-4. Exatamente. Só que o 4-2-4 sem coordenação nenhuma. E com 2 volantes muito fragilizados. Completamente diferente, por exemplo, do Casemiro, e que, inclusive, a boa forma do Casemiro na partida de ontem, que foi um dos melhores em campo, fez com que crescesse muito o futebol do Bruno Guimarães, que é um dos jogadores mais cobrados, que joga bastante na Inglaterra, pelo Newcastle, e na seleção não conseguia entregar. Pela primeira vez eu vi o Bruno... Aí, estreou ontem? Exatamente, estreou ontem. Foi ótimo. Assim, e aí, o que é que ocorre? Ele não vai usar esse esquema contra a Argentina, ele não vai usar um esquema desse contra Portugal, contra a Espanha, não vai. É outro esquema, é um 4-4-2, é um 4-2-3-1. Então o Ancelotti está mostrando que realmente não tem esquema de jogo definido. Ele vai jogando e, detalhe, Vitor, o futebol moderno é isso. É você se adaptar. Os atacantes jogaram melhor. Agora, o que deu para ver mais uma vez, é a entrega do time. É todo mundo fazendo recomposição quando não tem a bola. O Rafinha voltava lá cortou algumas bolas no campo de defesa. O Vinícius voltando um pouco mais também. A pressão do Brasil... Essa entrega, tem uma entrega, e você viu no momento que os jogadores foram lá e fizeram assim. Quer dizer, a gente nota que os próprios jogadores, quando viram
a coisa funcionar em campo, se empolgaram. Né? Então, assim, eu acho que os jogadores estão entendendo esse momento novo da seleção. A gente viu uma evolução do Dorival para o primeiro jogo do Ancelotti, evolução grande, né? Por sinal. Não sofreu gols. Não. E a gente viu a evolução do Equador para o Paraguai. Exatamente. Eu acho que isso é o principal ponto. Eu acho que a gente tem que notar a questão da evolução. É claro que o resultado é importante, a classificação é fundamental. Agora a gente tem outros jogos pela frente, os jogos de eliminatórios, jogos de amistosos, né? Só outras convocações. Chile, tem o quê? Chile em casa e Bolívia lá, na Bolívia. Possivelmente em La Paz, na altitude. Em La Paz não são adversários... Não, o Chile já está eliminado, inclusive. A Bolívia ainda tem chance, o Chile já está eliminado. Mas, assim, esses próximos jogos vão servir muito de laboratório, servir para entender o que de fato, quem de fato pode ajudar. O que é que acontece? Aquilo que a gente comentou. Agora o Ancelotti respirou e disse, não, agora eu vou começar a fazer scout aqui, testar, observar, vou... Essa primeira convocação dele é bem provada que ele trouxe quem ele conhecia. Aonde ele opinou, ele trouxe quem ele conhecia. Com um outro jogador que, claro, foi convocado por assistente técnico, através de opinião de assistente técnico, que é muito importante, os assistentes que já estão na seleção, que eu digo. Mas, assim, onde ele poderia trazer, por exemplo, Alexandro, que é o lateral esquerdo, onde não estava mais sendo convocado. Danilo voltou a ser convocado. Casemiro voltou a ser convocado. Richarlison. São jogadores que o Ancelotti já conhecia. Então ele foi na bola de segurança. Agora ele começa a testar outros jogadores, trazer outros jogadores. E, por exemplo, o Alex, que é o zagueiro que foi, assim, o grande destaque dessa convocatória foi o Alex. Eu estava vendo hoje as discussões, o pessoal está dizendo, no Lille ele não fica mais. Não fica mais, esquece. O que o telefone dele tocou nessa data FIFA é brincadeira. Interessante, né? Vitor Ancelotti tem o dom de potencializar jogadores. É incrível. E é exatamente o olhar do Ancelotti, é o que a gente fala. O que ele mais entregou de bom durante toda a sua carreira foi apresentar bons jogadores e fazer com que jogadores melhorassem o seu futebol. Ele apresentou um grande zagueiro, que é o Alex, comprovadamente um grande zagueiro. Estava na lista do Dorival, mas nunca chamou. Nunca chamou. E já chegou sendo titular. E ele começar a melhorar outros jogadores. E aqui eu destaco, por exemplo, o Matheus Cunha, que sempre na seleção jogou de centroavante, que não é a principal posição dele, não é a principal função dele. Ontem ele estava escalado no ataque, mas jogando muito mais como meia do que como centroavante, dando liberdade para o Martinelli, para o Vinícius Júnior. E ontem fez a melhor jogo com a camisa da seleção brasileira. Foi o jogo de ontem do Matheus Cunha. E tem também... Vamos lá, bola de segurança, que você falou. Eu acho que todo mundo que ele convocou correspondeu. Uns mais, outros menos, mas correspondeu. O destaque, assim, disparado é o Casemiro. Mas disparado. Assim... Não dá nem para pensar no não convocação do Casemiro. O Casemiro já conseguiu carimbar sua volta para a seleção. O Richarlison, eu acho que aí morreu. Acabou, não dá. A não ser que ele volte a ter uma temporada maravilhosa pelo Tottenham, eu acho que ele sequer volta a ser convocado. Vamos lá. Tem que considerar aí a volta do Militão. Exato. A volta do Rodrigo. Que é uma volta muito provável. O Rodrigo, eu não imagino o Rodrigo sendo reserva nessa seleção. Exato. Pode ser aquele jogador que o Ancelotti, mobilidade, que ele pode fazer muito bem. Ele vai fazer o que o Martinelli era para ter fazer ontem. Então, aí você tem aí, não sei se eu acho o Neymar, não sei. O Neymar é aquilo, a gente vai ficar aguardando, ver como é que ele pode reagir, porque, assim... Detalhe, o Neymar, nesse estilo do Ancelotti, ele tem que se modificar. Ele não pode mais prender a bola e ficar segurando a bola, Exatamente. Se você até vê o jogo de ano da seleção, a gente não tinha um camisa 10 em campo, que no caso deveria ser o Neymar, caso ele tivesse apto. Então, ou ele se adapta a esse estilo de jogo, ou ele sequer vai ser convocado. E aí a gente vai ter sempre aquela discussão, com o Neymar poderia ser isso, poderia ser aquilo. Mas eu acho que... Mas é um negócio imaginário, exatamente, que não existe. É exatamente isso. Você está pensando o quê? Do Neymar de 2015? Exato. O Neymar de 2015 está com 10 anos. O Neymar hipotético, ele é muito bom e seria muito útil na seleção, mas é o hipotético. O Neymar realista não é mais isso. 33 anos é um Casemiro. O Neymar tem quantos? O Neymar tem 32, salvo engano. Acho que ele já olha passou dos 30 o Casemiro fisicamente. Exatamente. Cristiano Ronaldo tem 40. Olha o Cristiano Ronaldo fisicamente. Quer dizer, é um trabalho. Agora, ele vai também... O Ancelotti já disse que... Não sei quando é que ele tira férias, né? Que ele tira 10 dias de férias. Eu não sei quando, porque ele disse que a equipe vai observar jogos na Europa, ele vai observar no Brasil. Tem o Mundial agora já. Ele vai observar o Mundial, eu não sei. O homem tá disposto, viu? Agora, o Beraldo é bom, hein? Eu gosto do Beraldo. Bom zagueiro. Bom zagueiro, domina a bola. Vitor,
podemos dizer que as chances do Paraguai foram muito mais por erros do Brasil do que propriamente por criação do Paraguai. E bola parada. E bola parada. Os 2 pontos, assim, o Paraguai só chegou nesses 2 momentos. Que, aliás, o erro do Alexandre. É o jogo dele, né? Vamos esperar o erro aqui para poder... Exato. Eu achei até muito pobre o Paraguai ontem, Douglas, porque o time tem qualidade. Tem. Porque tem o Enciso, que é bom jogador, tem o Almiron, que é bom jogador, jogadores que estão na Premier League, né? O Almiron saiu há pouco tempo da Premier League, mas era um jogador de campeonato inglês até pouco tempo. E ontem eles decidiram entregar o jogo para a seleção brasileira e tentar se marcar. Eu acho que muito por respeito a essa questão da empolgação da seleção com o Ancelotti. Vamos devagar aí, que aí não técnico. É melhor dar uma segurada. E até porque o Paraguai está com a mãozinha na vaga. Então, assim... Não, vai se classificar. Vai se classificar. Então, assim, era mais seguro fazer um jogo desse, evitar uma goleada, para não dar aquela queda de moral na seleção paraguaia, que está aí com uma boa chance de voltar a uma Copa do Mundo. Vitor, acho que a gente pode ter esperança, né? Então, uma pergunta que foi feita para mim, inclusive, é justamente isso. Vitor, já dá para a gente sonhar? Olha, eu acho que sonhar, a gente nunca... Eu acho que a gente não esteve muito próximo disso em nenhum momento durante esse ciclo. Não. Mas eu acho que a gente já pelo menos se acendeu a luz no fim do túnel. Já. Tá longe a luz, o túnel é muito longo, mas eu acho que a luz está acesa. Resumindo a história, a gente estava no breu total. Tava no breu total. Não tinha nem esperança. Tava no breu total, exatamente. Vitor Costa, muito obrigado pela análise aí da partida. E a gente vai continuar falando de futebol, vamos falar de Super Mundial com o Vitor. Temos 3 piauienses, tá? Inclusive é uma coisa para a gente destacar. Temos 3 piauienses no Super Mundial. Vamos cobrir o Super... Cobrir assim, né? Lógico que nós não vamos... O Vitor não vai lá para os Estados Unidos. É só porque eu não consegui o visto ainda. Não conseguiu. Porque não conseguiu o visto, mas se conseguir... e aí, o que é que acontece? E também do Campeonato Brasileiro, o Piauí, a gente está começando a trabalhar a editoria de esportes no jornal Dia News e a gente vai conseguir trazer um conteúdo interessante para você. Obrigado, Vitor. Abraço, Douglas. Obrigado, um abraço.